Tudo bom com vocês? Tudo certo? Estou feliz de estar aqui. Eu já vim aqui algumas vezes, mas é a primeira vez que eu estou no domingo aqui. Então, estou feliz que hoje eu tive a oportunidade de participar da celebração com vocês. E, como o pastor Sandro falou, meu nome é Mateus, tenho 30 anos, sou casado com a Débora, que está aqui comigo. E para mim é uma honra, um privilégio do Senhor poder compartilhar o que Ele tem para falar com a gente essa manhã. Uma coisa que eu acho engraçado é que criança tem comportamento que às vezes surpreendem, não é verdade? Eu acho que daqueles que têm crianças aqui ou que trabalham com crianças já se surpreendeu com algumas atitudes de algumas delas. Algumas crianças acham que é capaz de viver uma realidade que não conseguiriam suportar nem levar adiante. Eu acho que, por exemplo, durante a infância de vocês, todo mundo já teve aquele dia que tomou a sábia decisão de hoje eu vou fugir de casa. É hoje que eu saio. Hoje não vai ter para ninguém, eu vou arrumar minhas coisas, eu vou embora. Não quero mais morar aqui. Talvez uma raiva, uma contrariedade, uma reclamação dos pais, um problema com os irmãos, faz com que a criança tome essa decisão às vezes. Minha mãe conta que eu e minha irmã, a gente tomou essa decisão algumas vezes. Algumas vezes falamos isso. Uma vez a minha irmã até dobrou as roupinhas dela, colocou numa mala e ela estava decidida que daquele dia não passava, ela ia fugir. Teve outro dia que minha irmã simplesmente sumiu de casa e a gente achou que naquele dia ela tinha tomado essa decisão mesmo. Ela desapareceu, sumiu, e aí, meus pais trabalhando, minha avó em casa, minha avó ficou desesperada. Cadê a minha irmã? Ana é o nome dela. Cadê a Ana que não aparece, não está aqui? Ela verificou o portão de casa, estava fechado. Minha avó mesmo assim saiu em busca dela, achando que ela, sei lá o que ela fez. Não achava de jeito nenhum. Minha avó chorando já, ligando para os meus pais, até que minha irmã saiu debaixo da cama, engatinhando. Minha irmã estava lá. E hoje, como o pastor Sandro falou, a gente chamou esse dia, essa manhã, na IBMA de CRD, o Celebrando a Recuperação, o Celebrando a Restauração, que é um programa que a gente tem, e hoje que a gente vai falar sobre o Celebrando, uma coisa que eu acho muito legal é como o material que a gente usa para adolescentes define o Celebrando. Eu acho muito legal o jeito que é abordado, primeiro porque o material se chama The Landing, ou então o pouso. E para a gente explicar para os adolescentes o que é o Celebrando, o material define como uma volta para casa. Uma volta para casa. E eu realmente vejo o CR como esse caminho, para que pousemos de volta para um lugar onde não deveríamos ter saído, ou então como uma volta para aquela casa, para aquele lugar onde não deveríamos ter saído. E eu acredito que talvez, aqui nesse lugar, ou então provavelmente você conhece, alguns filhos que estejam em fuga, vivendo longe da identidade, por exemplo, que o pai planejou para você, vivendo longe daquilo que o pai tem para você. Mas também tem filhos, por exemplo, que por mais que estejam nos arredores, frequentando a casa, presentes fisicamente, vivem uma vida distante, estão com o coração, com a alma, com a mente distante de um relacionamento verdadeiro com o Pai, não desfrutam da vida restaurada que o Senhor, que Deus planejou para cada um de nós. E uma história assim de fuga, achando que lá fora é melhor, ou escondido dentro de casa, sem aproveitar do que o Pai tem para a gente. A gente vê, por exemplo, na história do filho pródigo, e é sobre essa história que eu queria conversar com vocês essa manhã. Eu queria que você abrisse em Lucas 15, texto famoso, todos devem conhecer, mas eu queria ler rapidamente. Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. A Bíblia fala o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu,
Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvia a música, as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens para gastar tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa história, nós somos apresentados a 3 estilos de vida diferentes. O primeiro estilo de vida que me é apresentado é aquele que vivo como sendo dono do meu próprio destino. E aí, no CR, eu chamaria esse comportamento de comportamentos destrutivos. O estilo de vida que o filho mais novo desejava levar era sendo dono do próprio destino e cheio de comportamentos destrutivos. É aquele estilo de vida onde ele diz: eu quero tomar as minhas próprias decisões. Eu não quero mais estar sob os cuidados desse homem que chamo de pai. Eu acho que eu estou sendo privado de viver a minha vida. Então, em certo momento, ele se rebela e diz ao pai: quero que o Senhor me dê a minha parte da herança. E esse foi um pedido radical, um pedido incomum. Fazer aquele pedido para o pai era desejar a morte do pai. Eu desejo que você morra porque eu não aguento mais. Eu quero sair. Eu não posso esperar até a sua morte para poder viver. Eu quero ter a minha vida agora. Na minha vida não cabe mais o Senhor, não cabe mais essa casa, não cabe mais essas coisas. Eu quero os meus prazeres e não o Senhor. Eu quero curtir a vida e não o Senhor. Eu quero as coisas do meu jeito e não do jeito do Senhor. Então, eu quero a minha parte hoje para que eu siga a minha vida. Imagina a desonra, a vergonha, a dor daquele pai ao escutar algo assim do filho. Então o pai repartiu os bens entre eles. Eu imagino, nessa história aqui, que não era que o pai tinha uma mala cheia de dinheiro em casa, e aí ele daria aquela mala cheia de dinheiro para o filho. O pai, ele teria que vender as coisas que ele próprio construiu. Ele teria que vender a fazenda, as propriedades, algumas partes dos animais, uma parte do gado, uma parte da ovelha. Ele teria que começar a vender as coisas que ele construiu. Aquilo que o pai tinha construído com tanto esforço, com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto carinho. Agora ele começa a se desfazer para dar parte do seu filho mais novo. Mas eu imagino que mesmo permitindo tudo aquilo, o coração do pai estava partido. E mesmo permitindo tudo aquilo, com o coração
partido, o pai amava aquele filho. O pai amava aquele filho. E a Bíblia conta aqui, a parábola conta que não demora muito. Passando alguns dias, o filho mais novo junta tudo que era seu e vai para um lugar distante. O lugar mais longe que ele conhecesse. O lugar que ninguém ia ter notícia dele. O lugar que ninguém ia querer, ia procurá-lo. O lugar que ninguém iria achá-lo. Um lugar totalmente distante do pai. Onde o pai não teria mais notícia. Onde ninguém poderia falar nada sobre ele. Olha, eu vi seu filho estava fazendo tal coisa. Ali era uma ruptura completa. Com os ensinos, os valores, as tradições do pai. Era afirmar, eu quero distância disso tudo. E ele vai para o lugar mais longe que ele conseguisse ir. E a verdade é que quando não temos uma vida guiada pelo Pai, teremos uma vida guiada por qualquer outra coisa. Se a nossa vida não é guiada pelo Pai, se a sua vida não é guiada pelo Pai, a sua vida vai ser guiada por alguma coisa. E a vida dele era guiada pelos próprios prazeres, pelos desejos. Pelo que os olhos e a pele dele cobiçavam, e assim ele vivia uma vida desenfreada. Agora olha aqui para mim. Talvez você esteja vivendo uma vida assim. E talvez o lugar longe de quebra de valores na sua vida, talvez nem seja tão longe assim. Talvez o lugar das quebras de valores seja o teu próprio quarto. Talvez o lugar distante das quebras de valores, de distância do Pai, seja o teu próprio celular. Talvez esse lugar distante seja o teu próprio escritório, a tua própria empresa, a tua sala de trabalho. Talvez esse lugar distante seja o local onde você encontra os seus amigos, as suas amigas. Um lugar no teu condomínio. Um lugar que só você sabe. Um lugar onde a distância em quilômetros é tão curta, mas a distância de mente, a distância de alma, a distância de coração para aquilo que são valores do Pai é muito longe. E a verdade é que esses lugares são sedutores. Eles têm uma aparência de alegria, uma aparência de satisfação sem fim, mas não passam de ilusão, não passam de enganação, não passam de fraude. O pecado promete algo que não pode cumprir, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito do Pai é a vida eterna. E foi uma vida de morte que o filho mais novo experimentou, cheia de comportamentos destrutivos. Consumiu tudo, veio uma grande crise, um período de fome naquele lugar e ele começou a passar necessidade. E os amigos da época de fartura sumiram. Ele foi atrás de trabalho, de emprego, e o único que lhe atendeu mandou cuidar dos porcos. Ali no meio dos porcos ele se vê sem nada, sem ninguém, sem comida, e a parábola conta que ele desejava comer a comida que os porcos comiam. O segundo estilo de vida que eu vejo aqui nessa parábola é aquele vivendo como aprisionado pelas amarguras da alma, cheio de feridas emocionais. Em casa ficou outro filho, o filho mais velho. Enquanto o mais novo, por exemplo, era cheio de intenções erradas, o filho mais velho não. O filho mais velho, o filho mais novo, tinha as intenções erradas e fazia coisa errada, o filho mais velho não. O filho mais velho, ele fazia a coisa certa, mas as intenções também eram erradas. O filho mais novo, ele seguia a cartilha. Ele fazia o que aparentemente era certo. Ele fazia o que se esperava. Talvez no momento de oração, ele tivesse uma oração bonita, eloquente, falava alto. Talvez no momento de louvor, ele fosse o que levantasse a mão bem alto, cantasse bonito, e todo mundo olhasse e admirasse, nossa, que fé! Como ele é ligado ao Pai, como ele ama o Pai. Ele era um frequentador assíduo da casa do Pai. Mas ele via o Pai, participava dali, da casa do Pai, mas ele não amava o Pai. Aquele rapaz nunca entendeu o que é ser filho.
Obedecia não por amar, mas por interesses. Interesse nos benefícios que ele teria caso obedecesse o pai. Nos elogios que talvez ele pudesse receber. Nas coisas que o pai pudesse dar. Um filho que estava longe, perdido, dentro da casa do pai. Pensava que estava dentro da vontade do pai por seus atos de obediência forçada e legalista. Mas nunca teve um relacionamento real de pai e filho, de amor ao pai, de estar próximo, de estar lá, de intimidade. Era apenas um pecador, um filho perdido que habitava as proximidades. E aí quando ele vê o irmão mais novo, celebrando a restauração dele, a festa que o pai fez para celebrar a restauração do filho, aquele rapaz, o filho mais novo, usufruindo daquilo que ele achava que era dele, tendo amor, tendo carinho, tendo a atenção do pai, a fala dele é cheia de amargura, é cheia de inveja, cheia de rancor, cheia de ódio. E toda aquela aparência de bom moço, de bom filho, foi tirada para mostrar quem realmente ele era. Na hora que ele despeja todas aquelas palavras sobre o irmão. Mas quando veio esse seu filho aí, quando veio esse aí, que sumiu com os seus bens, que gastou tudo com prostituta, aí o Senhor manda matar um bezerro. E quantas vezes nós elegemos quem devemos amar? E quantas vezes temos atitudes de amor, não por amar, mas por querer seguir a cartilha? Eu imagino que talvez se fosse numa viagem missionária, esse jovem demonstrasse amor. Se fosse num domingo, esse jovem talvez demonstrasse amor. Talvez demonstrasse atitudes de misericórdia. Se fosse na escala dele para a missão, talvez sim. Mas fora do meu horário, fora da minha escala, fora da minha agenda, e sendo esse seu filho aí, não conte comigo. Não conte comigo. E então ele decide não entrar para a festa. Decide não celebrar a volta para casa do irmão e ele fica fora da festa por não aceitar o filho, que o filho mais novo poderia ser amado e perdoado. Aquele homem, diferente do irmão que era guiado pelas próprias vontades, esse aqui também não era guiado pela vontade do pai. Não era guiado pelo amor do pai, mas pela amargura, pela dureza de coração, pela inveja, pela raiva. Essas coisas é que trilhavam o caminho desse irmão mais velho, daquele jovem que não sabia mais o que era celebrar a vida. E meus amigos, na verdade, se a gente olha para essa parábola, enxergando apenas os dois filhos, a gente não vê beleza nenhuma. Vemos uma história de comportamentos destrutivos, de feridas emocionais graves no coração desse filho mais velho. Se olharmos para o jeito que eles se tratavam e que eles trataram o pai, a gente vê uma tragédia aqui, não vê beleza nenhuma. Lê essa parábola enxergando somente esses dois homens, não vemos beleza. Porém, a beleza surge, a história se torna linda, a parábola fica contagiante quando essa história é inundada de amor do Pai. Quando essa história é inundada de amor do Pai. E o que eu quero te falar essa manhã é que na sua história, na sua vida, nos seus dias, talvez você não veja beleza nenhuma. Mas no momento que a sua história, a sua vida é inundada de amor do Pai, que história linda podemos viver. E para direcionar as pessoas a viver essa história inundada de amor do Pai, é por isso que temos o Celebrando a Restauração na nossa igreja. É por isso que temos. Não é para colocar mais um programa, não é para colocar mais um ministério, não é para colocar mais um movimento, mas é para que isso aconteça. Para que pessoas saibam que tem um jeito diferente de viver.
não guiados pelo rancor no coração, não guiados pelas suas próprias feridas emocionais, não guiados por vícios, mas guiados e inundados pelo amor do Pai. E é isso que acontece com o filho mais novo. Ali, desejando comer a comida dos porcos, o filho mais novo se vê sem nada. Não tem amigos, não tem dinheiro, não tem mais bens, não tem mais posse, não tem mais aquela vida, não tem o que comer, mal tem o que vestir. Mas ele cai em si e ele fala, peraí que eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa. Eu tenho algo ainda, eu estou no meio dos porcos, no meio da lama, desejando aquilo ali, mas eu tenho uma coisa, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, e os trabalhadores do meu pai comem com fartura. Eu preciso voltar para casa e pedir perdão para o meu pai. Voltar para esse lugar onde ele nunca deveria ter saído e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Então ele começa a volta para casa no momento em que, celebrando, a gente diz que é o primeiro passo, que é admitir que ele era impotente para resolver a situação que ele vivia. E logo em seguida o segundo passo, que é reconhecer que existe um poder superior, que na história é o Pai, que é capaz de transformar a vida dele novamente. Mas o que aquele filho não imaginava nesse processo todo, de volta para casa, é o tanto que o pai desejava receber aquele filho de volta. O pai esperava, o pai ficava olhando o horizonte, olhava de longe na expectativa de ver o filho, no desejo de ver o filho voltando para casa. Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre passei as férias na casa da minha tia, numa praia em João Pessoa, lá na Paraíba. E aí eu me lembro que era uma cidadezinha próxima de João Pessoa, e dava para ver na janela da casa da minha tia, dava para ver a estrada, chegando na cidade. E eu, criancinha, meus pais me mandavam, logo quando eu ficava de férias, meus pais me mandavam para lá, e eu ficava ansioso para a volta do meu pai e da minha mãe. E meus pais, por muitos anos, eles trabalharam numa editora chamada Luz e Vida, que faz o esmilinguido. E aí, meu pai tinha uma Kombi toda adesivada de esmilinguido, eu via de longe que era ele. Eu ficava na janela ali, quando eu sabia que era o dia que meu pai ia voltar, eu ficava na janela esperando. É hoje, meu pai vai chegar. Eu ficava ali, quando eu via a Kombi de esmilinguido, eu saía correndo. Meu pai e minha mãe chegaram, eu saía feliz, animado. E foi exatamente isso que o pai da parábola fez com aquele filho. Ao ver de longe, ele sai correndo. É meu filho. Ele abraçou, deu muitos beijos, se alegrou. E o filho começa a falar e pedir perdão, mas o pai não deixa ele terminar. E antes que ele completasse a frase, o pai já tinha perdoado. Já tinha aceitado o filho de volta, já manda vesti-lo com a melhor roupa, coloca um anel no dedo. E aquele filho, que não tinha nada, ele tem a identidade restaurada. E a identidade mais importante restaurada, a de filho amado daquele pai. Filho amado daquele pai, e o pai dá uma grande festa para comemorar. Essa identidade é importantíssima. Não é à toa que no Celebrando, sempre que a gente vai começar alguma partilha, nos apresentamos assim: oi, meu nome é Mateus, eu sou um filho amado de Deus. Porque essa identidade precisa ser restaurada. Essa identidade precisa ser restaurada. Como eu falei para vocês, o Celebrando, eu entendo como um caminho de volta para casa. Assim como foi nessa parábola. Mas o que significa realmente, afinal de contas, o que significa voltar para casa de verdade? Uma volta para casa de verdade é uma volta para casa que entendemos que somos inundados de amor do Pai.
Inundado desse amor que é capaz de transformar. Capaz de transformar, como cantamos aqui, perdido em encontrado. Morto em vivo. Escravo do pecado em filho amado de Deus novamente, porque essa é a nossa identidade, essa é a sua identidade. Segunda coisa, uma volta para casa de verdade é quando percebemos que estamos vivendo revestidos do que o Pai tem para nós, do que o Pai tem para você. A fim de devolver a sua identidade, o Pai dá um banho. O Pai dá um banho no Filho. Ele limpa os pecados. E não é com qualquer banho, não é com qualquer água, é através do sangue de Jesus, derramado na cruz, que eu percebi que está ali, simbolizando isso. O sangue de Jesus dá esse banho na gente. O sangue de Jesus derramado sobre a sua vida para te purificar, Ele também nos reveste. Vestes novas, Ele nos reveste de sabedoria, nos reveste de poder, nos reveste de paz, de paciência, de justiça, nos reveste como sacerdotes agora desse reino. E Ele dá um anel, uma marca de autoridade que mostra a quem você pertence. Esse anel que diz e que você pode sair dizendo para todo mundo: eu sou um filho amado de Deus. E eu sempre olhei para essa parábola, me perguntando, com qual dos filhos eu me pareço? Com qual dos filhos eu devo parecer? Mas o desejo do Pai é que a cada dia você seja mais parecido com Ele. Para que você possa amar como Ele. Para que você possa agir como Ele. Para que você possa ser misericordioso como Ele. Para que você possa tratar o próximo como Ele. Isso é voltar para casa. Talvez enquanto eu falava, muito mais do que a minha voz, você escutou a voz de Deus. A voz do Pai falando com você e te chamando para voltar para casa. Talvez em você veja esse desejo de voltar para os braços do Pai. A verdade é que tem pessoas que apenas desejam. Se aquele rapaz apenas desejasse e continuasse na lama, nada iria acontecer. Alguns apenas desejam, mas permanecem numa vida de lama em meio aos porcos. Mas hoje de manhã, estamos aqui te apresentando, celebrando a restauração, como um caminho para você se levantar, para que a partir de hoje, você possa sair de qualquer terra distante que você talvez esteja vivendo. Terra distante de comportamentos destrutivos, de vícios, de feridas emocionais, de traumas, para que você possa voltar para casa. E eu creio que hoje é dia de voltar para os braços de amor do Pai. E para encerrar, o que é exatamente o Celebrando a Restauração? O Celebrando a Restauração é um programa que ele é construído em cima de 12 passos. Um caminho realmente para a restauração. Eu queria ler rapidamente os 12 passos para vocês. O passo 1. Admitimos ser impotentes diante de nossos traumas, nossos vícios, nossos comportamentos compulsivos ou destrutivos que tornaram nossas vidas ingovernáveis. Foi isso que o filho fez. Ele caiu em si e disse: não, a minha vida está desgovernada. A minha vida está desgovernada. Vem o passo 2. Viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. Foi isso também que o filho fez. Ele percebeu que somente o Pai poderia trazer de volta a vida. Passo 3. Decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo 5. Admitimos para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Passo 6. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 7. Humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. Passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível,
exceto quanto fazê-lo implica se prejudicá-las ou a terceiros. Passo 10. Continuamos a fazer o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Passo 11. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e forças para realizá-las. E passo 12. Tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado destes passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E depois desses passos, os benefícios que tem no programa, a gente percebe quais são as áreas de recuperação que a gente tem. Quais são essas lamas que talvez a gente esteja vivendo. Quais são esses lugares distantes que talvez a gente esteja vivendo e às vezes a gente nem sabe que está. A gente nem percebe. Aqui tem um caminho para ser trilhado, sem julgamentos ou conselhos. A gente não está ali para aconselhar ninguém. É uma caminhada com um grupo de apoio. Cada passo desse tem perguntas, tem reflexões. E é um grupo também que ali se cria relacionamentos profundos, amizades profundas. E para quem que é o Celebrando? Eu creio que é para todo mundo. Eu já fiz 3 anos seguidos. Eu creio que é para todo mundo. Eu vi que em muitas coisas eu realmente estava longe do que o Pai tem para mim. E o programa me ajudou a entender essas coisas. E o Pai, Ele foi amoroso, misericordioso, para me receber sempre de braços abertos e me ajudar a celebrar a minha restauração. Então, hoje de manhã, o convite que eu vim trazer aqui para vocês é muito mais do que o convite para participar do CR. Mas é um convite de volta para casa. E esse convite não vem de mim. O convite vem do Pai. E minha oração é que você aceite esse convite. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.